A quem pertence a salvação? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha e seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro de Apocalipse é composto de 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Nós já estamos quase concluindo o capítulo número 7. Todas as aulas anteriores estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo, e todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Neste vídeo nós vamos estudar mais 3 versículos do capítulo 7, o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Vamos para a leitura dos 3 versículos. Versículo 10. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 11. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Versículo 12, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos, e a parte estudada eu sempre vou destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. E clamavam com voz forte, dizendo. Este clamava com voz forte tem o objetivo de chamar a atenção. E nós já estudamos estas frases. Estudamos em Apocalipse capítulo 5, versículos 2 e 12, capítulo 6, versículo 10, capítulo 7, versículos 2 e 10, e este mesmo termo aparecerá mais vezes. Portanto, se você tiver alguma dúvida, é só verificar estes versículos estudados que eu acabei de citar. Lá tem mais informações sobre este termo. Vamos em frente. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós estudamos no capítulo 4 que quem estava sentado no trono era Deus Pai. Já no capítulo 5, quem estava sentado no trono era Deus Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro. Portanto, este texto é mais uma prova da doutrina da Trindade. E o que ensina esta doutrina que faz parte da nossa confissão de fé? Que existe um único Deus, mas nós encontramos na divindade em Deus 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho e também adoramos o Espírito Santo, mas adoramos um único Deus. Isto é muito importante. Tem aí no meu canal várias aulas ensinando só sobre esta doutrina, a doutrina da Trindade, uma doutrina fundamental da nossa confissão de fé. Vamos em frente. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Para quem nega a doutrina da Trindade, fica difícil entender esse texto, e eu vou provar por quê. Observe Isaías capítulo 43, versículos 10 e 11. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim
Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Observou? Só existe um Salvador. Deus é o que o texto está falando. Agora observe o que Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em Isaías, Deus está falando que Ele é o único Salvador. Aqui Paulo está falando que Jesus Cristo é Salvador. Observe também Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas Ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Entendeu? Isaías falou que existe só um Salvador, que é Deus. Paulo está falando que Jesus é Salvador. Em Atos dos Apóstolos, o texto também está dizendo que Jesus é Salvador. Ora, se só Deus é Salvador, só tem uma resposta: Jesus Cristo é Deus. E é isto que ensina a doutrina da Trindade, que nós cremos em um único Deus, mas encontramos três pessoas na divindade em Deus: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Vamos agora para o versículo 11 do capítulo 7. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Viu de novo a importância de conhecer a doutrina da Trindade? Estes seres estavam adorando a Deus. Mas João estava vendo no trono 2 pessoas, estava vendo a pessoa do Pai e a pessoa de Jesus Cristo, que aí é chamado de Cordeiro. E os 2 estavam sendo adorados. Mas só existe um Deus. Novamente, a doutrina da Trindade. O Pai deve ser adorado, o Filho deve ser adorado, o Espírito Santo deve ser adorado, mas nós adoramos um único Deus. Porque só existe um Deus. Observe o versículo número 12, dizendo: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Ora, quem é nosso Deus se João estava vendo o Pai e o Filho? Vamos concluir a aula de hoje recapitulando rapidamente a doutrina da Trindade para que não fique nenhuma dúvida. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe um Deus, mas este único nós já aprendemos que é o único de unidade composta. Assim como um casal é formado de 2 pessoas, um trio é formado de 3 pessoas. Este único é composto também. E como nós sabemos disso? Observe, Gênesis no 1º capítulo, versículo 26. E Deus disse, observe, o único Deus está no singular. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só essa primeira parte do versículo. O que importa para a gente aí é o façamos. Está no plural. Logo, precisa de mais de uma pessoa se o verbo está no plural. Mas quem são estas pessoas? Não está explícito. Nós sabemos que tem mais de uma pessoa. Vamos ver quem são estas pessoas? Olha o que João escreveu no 1º capítulo, versículos de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava com o Pai. Já encontramos 2 pessoas na criação, lá no façamos de Gênesis 1 e 26.
Agora observe o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Este Espírito de Deus é o Espírito Santo, que nós encontramos também em Gênesis, no primeiro capítulo, no segundo versículo. Portanto, são estas três pessoas que estavam na nossa criação: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, mas um único Deus. E para melhorar a definição da nossa doutrina, observe Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai é Deus. É o que o versículo fala agora de forma explícita. O Pai é Deus. Mas observe a primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O texto está falando de forma explícita que Jesus Cristo é Deus. E o Espírito Santo? Vamos provar. Atos capítulo 5, versículos 13 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Observe que no versículo 3, Pedro está falando que ele mentiu para o Espírito Santo. E no 4 está falando que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Mas nós vimos que em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, só existe um Deus. Portanto, esta é a definição da doutrina da Trindade, doutrina fundamental da nossa fé. Existe um único Deus, mas encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho, nós adoramos o Espírito Santo, mas adoramos um único Deus. Agora, quem nega esta doutrina, fica difícil entender e interpretar estes versículos do livro de Apocalipse. Lembrando que o livro de Apocalipse foi dado para a igreja, e a igreja é a única que tem o Espírito Santo. A organização que não crê na pessoa do Espírito Santo não é a igreja, porque o Espírito Santo é o mestre da igreja, é ele que nos revela a sua palavra. Viu a importância de ter a pessoa do Espírito Santo como nosso guia? Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, versículo por versículo. Não vai perder a próxima aula e continue nos ajudando na divulgação do nosso trabalho. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp, divulgue para os seus amigos. Desta forma você também fará parte do nosso ministério. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.